ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita sabedoria, tem cuidado de nós, que nós possamos receber as tuas preciosas e ricas bênçãos. Falarei um pouco sobre o Evangelho. Não podemos baixar a guarda em se tratando da sã doutrina, das origens do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação. Na medida que o Santo Espírito vai fazendo a sua retirada desta terra, a terra vai ficando na escuridão, os líderes vão ficando cada vez mais vazios, e nós não podemos esquecer das origens do Evangelho. Se nós desviarmos das origens do Evangelho que Cristo ensinou, preparou seus discípulos para pregar, se desviarmos deste Evangelho, iremos achar que todas as doutrinas de seitas, igrejas evangélicas, estão certas. Porque o Santo Espírito está retirando a cada dia dessa terra e vamos achar tudo normal. É como alguém, farei essa comparação, que deixa a sua casa e vai morar na rua. Os primeiros dias, ele não dorme, passa a noite em claro, mas na medida que o tempo vai passando, ele acostuma com a sujeira, acostuma com todo tipo de sujeira, já não passa mais tomar banho, para ele tudo é normal. E estamos vivendo, já estamos chegando neste cumprimento profético, em que os justos irão continuar na prática da justiça, e os imundos e os falsos profetas cada vez mais imundos. Então não podemos desviar os nossos olhares das origens do Evangelho eterno, do Evangelho da salvação. No livro de Gálatas 1, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para entendermos e colocar em prática estas verdades, Senhor. O apóstolo Paulo fala que, ainda que um anjo viesse pregar um outro evangelho, que não fosse o evangelho que ele estava pregando, que ele ensinou nas igrejas, este evangelho seria um evangelho anátema,
um evangelho sem poder para salvar as almas, para salvar as vidas. Mas eu volto antes, um pouco antes, o evangelho que por cerca de 3 anos e meio Cristo pregou, dando exemplo para que os apóstolos pregassem este evangelho. Eu não diria o evangelho de Paulo, embora ele esforçou para pregar as verdades dentro das igrejas, seu trabalho, seu esforço foi reconhecido, foi aceito, mas as origens do Santo Evangelho são aquilo que saiu dos lábios de Cristo, para não sermos enganados. Jamais Cristo iria ensinar um evangelho que não tivesse o poder para salvar, para transformar vidas. E só somos enganados quando não atentamos para o evangelho que Cristo pregou, ensinando assim, dando exemplo para que os apóstolos pregassem. Eu poderia ficar aqui bem umas 2 ou 3 horas para falar dos evangelhos que estão sendo pregados em todos os ministérios. Muitos ministérios, muitos tipos de evangelhos. Eu citarei algumas aberrações que não tem no evangelho que Cristo ensinou. Embora tenha até na Bíblia, mas não tem no evangelho pregado e ensinado por Cristo. Direi alguns deles. No evangelho ensinado por Cristo, Cristo ensinou a guarda do sábado. Ah, bispo, mas a guarda do sábado está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, podemos ensinar. Eu estou falando da doutrina apostólica, daquilo que saiu dos lábios de Cristo. Que se tivesse tanta importância assim, a guarda do sábado, ele mandava os seus discípulos ensinar e também observava. Senhores, viram Cristo ensinando que nós não deveríamos comer certos alimentos, se preocupando assim com a nossa alimentação? Então, tira aí esses 2 itens. Sábado, alimentação. Os senhores viram no evangelho que Cristo ensinou, evangelho apostólico, Cristo ensinando Maria, a sua mãe, Maria Madalena, as outras, usarem o véu? Não tem. Então exclui isso aí, tira fora. Os senhores viram Cristo ensinando para os apóstolos dom de línguas, falar em línguas estranhas? Não tinha.
Tira isso aí, para não sermos enganados com estas falsas doutrinas. As pessoas falarem línguas estranhas e dizer que isto é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Pregar aí esses itens que eu disse e dizer que essas igrejas são as igrejas verdadeiras, que estão adorando em espírito e em verdade. Então nós não podemos ser enganados. Estes evangelhos que estão sendo ensinados são evangelhos anátema, sem poder para salvar almas, para salvar vidas, para transformar a vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo fala que estes evangelhos, que são muitos evangelhos, eu já disse no estudo passado, cada uma igreja quer ter o seu evangelho, está totalmente fora, não está de acordo com a palavra, totalmente fora da pregação do evangelho do reino. Se o evangelho eterno pudesse sofrer alterações, mudanças, ele não seria o evangelho eterno. Este evangelho não teria poder para salvar almas. E por isso o evangelho é eterno, porque aquilo que é eterno não pode ser mudado, não pode sofrer alterações. Vou continuar falando em vários estudos. O evangelho é eterno porque ele não pode sofrer mudanças. Apocalipse 22, 17 e 18. Aquele que acrescentar ou diminuir nas palavras da salvação, resumindo, estão perdidos, estão fora do reino, estão fora da graça. Então não se iluda os senhores com o evangelho que está sendo pregado nas igrejas, nas seitas, porque estes evangelhos não transforma, não cura, não salva, não liberta e não leva para a glória. Este é o evangelho anátema que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas 1, de 8 a 11. E se nós, ao irmos frequentar uma dessas seitas, igrejas, por aí, iremos achar um pouco estranho no início. Iremos achar, é como aquele que deixou a sua casa e foi morar na rua. No início vamos achar um pouco estranho. Mas logo, logo vamos estar caindo. Se eles caírem, nós vamos cair também. Se eles falarem, enrolar a língua, dizer que é o Espírito Santo, vamos enrolar a língua, dizermos que estamos com o Espírito Santo também. E na medida, repliso, que o Santo Espírito vai se ausentando da terra, fica mais difícil
de descobrirmos estes enganos, estes erros. Não podemos sair das origens do Evangelho que saiu dos lábios de Cristo. Este é o Evangelho que cura, salva, transforma, liberta e nos dá o privilégio de ir para a glória. Estou falando já em vários estudos, porque não podemos esquecer, vale a pena relembrarmos que não, se quisermos a salvação, se quisermos ter o privilégio de estarmos na glória um dia, não podemos esquecer, sairmos das origens do Evangelho. Porque estes evangelhos que estão sendo pregados, estes evangelhos escravizam os homens. É um evangelho escravizador. Como são várias formas, vários evangelhos, que cada um neste evangelho coloca a sua doutrina. Uso do véu, guarda do sábado, alimentação, dom de línguas. Então estes evangelhos não têm poder para salvar almas. E a doutrina verdadeira, o que nos impulsiona para a observância da sã doutrina, do Santo Evangelho, Atos 1:8, e recebereis o poder ao descer sobre nós o Santo Espírito. Quando nós recebemos esta grandeza, o homem, a mulher, que são batizados com o Santo Espírito, o Santo Espírito está acima de qualquer doutrina. Que guarda de sábado, uso do véu, dom de línguas. O batismo com o Santo Espírito está acima de qualquer doutrina. O homem, a mulher, quando recebe esta grandeza, o batismo com o Santo Espírito, pode deixar ele. O Santo Espírito lhe guia para junto das águas tranquilas. Este não entra em enrolada. Este está sempre glorificando a grandeza do Pai, do Filho, do Santo Espírito, porque estes receberam as virtudes, a grandeza do batismo com o Santo Espírito. Que o Senhor nos dê sabedoria dos altos para compreendermos estas verdades. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água, a água deste homem e desta mulher. Quando bebermos desta água, esta água possa ser a água da vida no nosso interior, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Beba da água, deixe um pouco dela para lavar os seus olhos. Se tiver algum enfermo na sua casa, se você conhecer, leva um pouco dessa água e dá para esse enfermo, para que a bênção do Santo Espírito possa chegar até essa vida. Agora vamos fazer a oração de libertação. Olhe aí nas suas mãos. Meu Pai, abençoe as mãos desse homem, desta mulher, meu Pai. Coloque fogo nas mãos desse homem, fogo nas mãos desta mulher, que se houver ação de um mal na vida destes,
se o caminho desse homem, desta mulher, estiver fechado, Senhor, para a glória do teu santo nome, ele será aberto após esta oração. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça. Meu Deus, meu Senhor, Altíssimo Criador, passa com fogo do Espírito, do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca toda obra satânica, toda seta maligna, toda seta mandada, todo mal, toda amarração financeira, pula para fora, maligno, na autoridade que é na glória do Cordeiro. Repita comigo: na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diz: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai e sai para o inferno maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção no seu viver diário. Que o Senhor te abençoe e te guarde a você, todos aqueles que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.